Fala aí, galera, salve, salve, torcedor tricolor, chegando com mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa para vocês. Tudo sobre Fluminense e Curitiba que se enfrentam logo mais no Maracanã às 7 da noite, pouco mais de 22 mil ingressos vendidos para esse confronto, se eu não estou enganado. Mais um jogo do Flu em casa e mais um jogo importante. É claro que muita gente já está com a cabeça na semana que vem, na quarta-feira que vem, contra o Corinthians, o primeiro jogo pelas semifinais da Copa do Brasil. Mas antes tem o Curitiba. E por que é importante? Porque o objetivo de conquistar o título ainda é possível. Internamente, apesar daquela derrota para o Internacional, da forma como foi, o Palmeiras vai pegar o Flamengo agora e depois vai pegar o Fluminense. Então a gente tem que entender que esse sonho, o sonho do título, ou pelo menos brigar até o final do campeonato, ele não acabou. Por isso o jogo de hoje contra o Curitiba, ele é muito importante. Mas antes de falar mais sobre essa partida, eu só queria fazer um pequeno desabafo que eu não tive a oportunidade de fazer aqui ontem, devido à correria, mas é um absurdo essa mudança de horário do jogo do Fluminense, passando o jogo do Fluminense para as 7h30 da noite. Uma covardia, na verdade. Mais uma que a CBF faz. Mais uma covardia, porque era só passar o jogo. O jogo do Fluminense você não poderia passar para quinta, você não teria passado, porque tem o jogo com o Palmeiras no sábado e o Palmeiras joga na terça pela Libertadores. Mudar o jogo de domingo para segunda por causa do Palmeiras pode. Ok, mas beleza, isso era possível de conciliar. Mas aí vai de novo o Fluminense sendo afetado por uma mudança, por uma alteração de horário, porque não quiseram passar o jogo do Flamengo para quinta-feira. Era só passar o jogo do Flamengo para quinta-feira e acabou. Mas isso com certeza a TV Globo não deixou. Muito provavelmente. Só pode ser essa a explicação. Além do que, não muda o risco de um confronto aí pelas ruas e bares, porque um vai jogar mais cedo, o outro vai jogar mais tarde, mas as torcidas, mesmo que os dois jogos não sejam no Rio, elas vão se encontrar em algum momento. E ainda tem isso. Aí depois, se der alguma merda, eu quero ver quem vai assumir essa responsabilidade. Eu gostaria de saber quem vai assumir essa responsabilidade. Porque era só passar o jogo do Flamengo para quinta-feira e deixar o jogo do Fluminense na quarta às 9h30 da noite e o Flamengo jogaria na quinta às 9h30 da noite. Era simples assim. Mas não, mais uma vez, o Fluminense sendo ferrado, para não falar outra coisa, por necessidades de outros. Né? Resumindo, mais uma vez a torcida do Fluminense por causa de outros. Né? Mais uma vez o Fluminense tomando, como quase sempre acontece. Mas é isso. Infelizmente, a realidade é essa. Então, o jogo será às 7h30 da noite na próxima quarta-feira. O horário da volta deve ser o mesmo, a não ser que lá em setembro eles passem uma das partidas para quinta-feira, talvez, até o Fluminense, né? Com o saco de pancada ali, joga onde quiser, onde der, né? Pode ser que seja de Fluminense. Enfim, vamos falar do jogo agora. Eu não queria abrir o pré-jogo assim, mas acho que era necessário, era preciso. Deixe só o seu like aí, rapidinho. Aproveita que já está aqui. Larga o dedo ali no like, sempre bom. Se inscreva no canal. Se você não tiver inscrito, verifique aí. Se inscreva. Se já estiver inscrito, ative o sininho. Se você não tem as notificações ativadas, porque você sabe que sempre aqui no canal do Lessa tem informação exclusiva, a informação que chega primeiro, né? Vocês sabem disso. Então, ativem as notificações para não ficar por fora de nada, tá bom? Vamos lá. Vamos falar desse Fluminense e Curitiba, que foi um primeiro jogo lá no primeiro turno entre essas equipes. Foi uma desgraça para o Fluminense, né? A verdade é essa. O Fluminense abriu 2-0 com 2 gols do Ganso. Depois o André tem uma expulsão boba, desnecessária. A coisa desandou a partir dali. E o Fluminense leva a virada do Curitiba. Num jogo em que o seu Rafael Claus não expulsa o Andrei, depois ele ter agredido o Iago, e o Andrei logo depois vai lá e faz o gol da vitória do Curitiba, né? Vocês não esqueceram desse lance, né? Que o VAR deixou passar. Seu Wagner Hilwe. Então, enfim, aquele jogo foi uma desgraça, mas foi um jogo maluco que marcou justamente a pré-estreia do Diniz, porque o Diniz tinha acabado de ser contratado naquela oportunidade. Só que o Marcão vai para o jogo, o Diniz já contratado, o Marcão é quem comanda o time, e aí o Diniz assume a equipe na rodada seguinte, no jogo contra o Palmeiras. Né? Foi assim que a coisa aconteceu, o Diniz estava assistindo só de camarote aí essa partida. Bom, confronto bem equilibrado entre as equipes, 46 jogos, 16 vitórias do Flu, 17 derrotas e 14 empates. Um bom sinal, nos últimos 12 jogos, o Fluminense só perdeu 2, mas também empatou 7, um monte de empate. E ultimamente tem saído muitos gols nesse confronto. O último 3-2, o anterior 3-3, teve um 4-0 do Fluminense no Curitiba, vitória,
e um empate em 2-2. Então, assim, os últimos jogos saindo muitos gols, é provável que tenhamos bastante emoção no Maracanã logo mais, com muitos gols também. Tomara, se tiver muitos gols com vitória do Fluminense, tá ótimo, né? A gente quer ver gol e vitória. Enfim, vamos falar da provável escalação do Flu para esse jogo. Não há desfalques ou surpresas, pelo menos, não, que a gente saiba até o momento. Talvez, enfim, a gente pode ser surpreendido com alguma notícia aí antes do jogo, mas a princípio não tem. E aí a discussão que surgiu é o seguinte, a discussão que surgiu internamente é a seguinte: o Fluminense deveria poupar algum jogador ou não, visando os jogos da Copa do Brasil, a sequência pesada que terá pela frente. O técnico Fernando Diniz em nenhum momento indicou isso. Se vocês lembrarem as entrevistas coletivas, o Diniz não vinha indicando que iria poupar jogador, a não ser que realmente fosse muito necessário. E eu tô com ele. Por que eu acho que não se deve poupar? Porque, cara, é o que eu falei no início do vídeo. O Fluminense ainda pode disputar o título brasileiro. E recentemente a equipe teve 2 semanas livres para treinamento. Não faz sentido poupar agora. Por que poupar? O time parece que quando fica uma semana sem jogar, joga pior do que quando joga no meio de semana. Então, acho que não faz sentido. Tanto é que fisicamente a equipe está bem. Olha a partida que o Fluminense fez no segundo tempo contra o Fortaleza. É claro, exigiu muito dos jogadores, né? Isso é fato também. Mas a fisiologia, todo mundo tá, a comissão técnica está fazendo acompanhamento, né? Então, se realmente tem alguém muito desgastado, ok, beleza. Mas se não, eu acho que o Fluminense tem que mandar o time titular para o jogo. É a minha opinião, pelo menos. E eu acredito que é isso que o Diniz vai fazer. Mas, enfim, a gente pode ser sempre surpreendido se a comissão técnica entender que, enfim, a sequência vai ser muito pesada, que a Copa do Brasil deve ser priorizada. Mas lembro do discurso do Fluminense desde o início da temporada, desde lá quando teve aquele atrito com o Abel, que o Abel falou, tem que perguntar à diretoria, eu não sei. O discurso interno sempre foi, vamos disputar todas as competições com o melhor que a gente tem. Por isso eu acho que ninguém vai ser poupado para esse jogo. Então o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista, André, Nonato e Ganso, John Ares, Matheus Martins e Germán Cano. Né? A gente vem no Brasileiro de uma partida tenebrosa, a pior, contra o Internacional, e de um jogo com muita força emocional e de reação também, para reagir no segundo tempo e buscar a classificação na Copa do Brasil. O que não é bom, o que não vem sendo um bom sinal. O Fluminense levou 5 gols nos últimos 2 jogos. Isso preocupa um pouco, né? Tem que se tomar cuidado com isso. Esses erros cometidos na defesa, que foram cometidos contra o Fortaleza, que foram cometidos contra o Internacional, eles não podem continuar. Porque aí realmente não vai ser possível sonhar com o título dessa maneira. Né? O time, por mais que o time esteja muito bem na frente, não pode errar, não pode falhar como falhou nesses últimos 2 jogos. Então, mais do que, além da vitória, evidentemente, o que eu espero ver hoje é um Fluminense mais compacto e um Fluminense no sistema defensivo, né, com mais equilibrado e dando pouco espaço atrás. Buscando a vitória, mas sem deixar a retaguarda completamente arrombada, como foi nesse jogo contra o Fortaleza no primeiro tempo, que foi uma tragédia. Então, esse é um ponto muito importante, porque agora o tempo para correção vai ser curto. Semana que vem já é decisão. Não vai ter muita margem para erro. Aliás, margem zero de erro, se quiser avançar na Copa do Brasil. Então, esse jogo contra o Curitiba vai ser muito importante para isso também. O atacante Germán Cano falou também ontem em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, falou sobre a importância desse jogo contra o Curitiba. Está todo mundo pensando em Copa do Brasil, mas antes tem o Coxa, que é um jogo muito importante para o clube. Isso aí. Sabemos que está com um novo treinador, sabemos que é um time forte, que joga bola longa, que tem jogadores muito rápidos na frente. A gente está trabalhando para isso, para não deixar esses espaços para poder fazer o que Fernando pide dentro do campo. E sabemos que é uma final para nós. Estamos brigando pelos 2 títulos. Sabemos que a gente tem que melhorar muito mais, que está jogando bem, mas temos que seguir, continuar trabalhando para definir esses detalhes que a gente tem que melhorar e poder fazer uma nova partida. Então, assim, claramente, o discurso internamente dos jogadores, comissão técnica, é de que o Fluminense vai buscar o título das 2 competições. É de que ainda é possível disputar o Campeonato Brasileiro até o final brigando pelo título. Por isso, né, eu acho que ninguém vai ser poupado.
Vamos falar do Curitiba também, como vai chegar o Curitiba para esse confronto, mas antes, fazendo aquele convite especial para você se inscrever, fazer seu cadastro lá na BR4Bet. Tem aqui o QR Code, o link no comentário fixado aqui na descrição do vídeo. Você clica ali e tem bônus em dobro aqui no canal do Lessa. É isso mesmo, a partir de R$20 você deposita e nesse primeiro depósito você vai ganhar o dobro para você começar a apostar na BR4Bet até R$300. Fique atento aí às regras. Tem vários jogos, Premier League pegando fogo, Campeonato Internacional e, claro, Fluminense, evidentemente. Flu, em casa, contra o Coxa, quem não for de uma vitória do Fluminense, tá maluco. Só pode estar maluco. E eu botaria uma vitória do Fluminense com um over aí, 1,5 gols tranquilo. Né? Porque eu acho que vai sair mais de um gol certamente nesta temporada. Daria para arriscar até mais, mas vou ser modesto. Né? Pelo menos 2 gols aí. Então vai lá, vai de Fluminense. Começa, se você ainda não conhece a BR4Bet, tenho certeza que você vai se amarrar e já tem esse bônus em dobro para começar a apostar. Já começa com uma banca maneira. Então faz seu cadastro lá, se inscreva e comece também a aliar essa paixão do Fluminense, futebol, e fazendo ainda uma rendinha extra por fora, beleza? Vamos falar do Curitiba, então, meu amigo Ayrton Batista Júnior, lá da Curitiba, lá da CBN de Curitiba, traz infos do Coxa pra gente, e eu vou falar um negócio aqui para deixar vocês ainda mais confiantes. O Curitiba não vence fora de casa, aliás, não é que não vence, não venceu, são 8 derrotas, amigo, 8 derrotas. Não é isso, meu amigo Ayrton? Fala aí pra gente. Alô, Vitor Lessa e amigos do Futebol Globo CBN. O Curitiba está na zona de rebaixamento e tem um novo técnico, Guto Ferreira, que estava desempregado desde junho quando deixou o Bahia. O Guto assume a vaga que foi de Gustavo Morínigo, treinador paraguaio, demitido domingo passado após a derrota para o Atlético Mineiro por 1-0 no estádio Couto Pereira. Aliás, o Curitiba vem de 2 derrotas consecutivas, em casa e nos acréscimos. Santos 2-1, Brian Angulo decidiu aos 47 minutos do segundo tempo, Atlético Mineiro 1-0, Allan Kardec decidiu aos 48. Tenta no Maracanã, o Curitiba, a primeira vitória fora de casa na Série A. É o único visitante que ainda não ganhou na competição. Nas 10 viagens anteriores, 2 empates e 8 derrotas. Repito, 10 viagens, 2 empates e 8 derrotas. Não viajaram para o Rio de Janeiro 4 experientes titulares. O goleiro Alex Muralha e o zagueiro Henrique foram vetados por causa de dores musculares. O zagueiro Luciano Castan e o volante William Farias cumprem suspensão. Então as baixas de experientes titulares, goleiro Alex Muralha, zagueiros Henrique e Luciano Castan, volante William Farias. Uma provável formação coxa branca na estreia do técnico Guto Ferreira, Rafael William, Matheus Alexandre, Márcio Silva, Guilhermo e Guilherme Biro, Bernardo, Val e Jesus Trindade, Fabrício Daniel, Léo Gamalho e Egídio. Sim, Egídio, que o torcedor do tricolor carioca, o Fluminense, conhece bem, lateral esquerdo que vestiu a camisa do Clube das Laranjeiras, é lateral esquerdo aqui no Curitiba, mas num teste antes da viagem para o Rio de Janeiro, o técnico Guto Ferreira colocou o Egídio no ataque, tentando uma nova configuração tática da equipe que tenta sair da zona de rebaixamento. É isso, Vitor, é isso a você que acompanha o Futebol Globo CBN, com informações do Curitiba, direto da CBN Curitiba, Ayrton Batista Júnior. Valeu, meu amigo Ayrton Batista Júnior, valeu, meu amigo, um grande abraço para vocês e todos aí de Curitiba. Bom, para a gente encerrar esse pré-jogo, como sempre, falando de arbitragem, o Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais, vai comandar a partida, auxiliado pelo Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva, é o trio, e o VAR será o Vinícius Furlan, que é um árbitro bem experiente. Bom, não conheço esse árbitro, sinceramente, ele só apitou um jogo do Fluminense, foi a derrota para o Atlético Goianiense em 2021 pelo Brasileiro, derrota por 1-0, ou seja, 100% de aproveitamento, né, de derrota. Mas, enfim, foram 16 jogos nesta temporada, sendo apenas 4 da Série A, e ele apitou o jogo do Vasco contra o CSA na quinta-feira, e, enfim, não teve nenhuma polêmica até onde eu sei naquela partida. Pelo que eu pesquisei aqui, só teve uma grande polêmica recente, que foi pelo Campeonato Mineiro deste ano, ele deu um pênalti bizarro, pesquisa depois se você tiver curiosidade, Atlético Mineiro e Atlético, no Campeonato Mineiro, um pênalti em cima do Hulk, um negócio assim, bizarro o pênalti. Foi o que eu achei de mais polêmico dele aqui. É um árbitro que não tem muitos jogos, não tem muita moral na Série A, por isso é pouco conhecido, acredito que vocês também não devem conhecer. Enfim, é torcer para que ele possa, de fato, ter um trabalho
fazer um trabalho correto e ter competência para não prejudicar nenhuma das equipes, né? Como a gente sempre fala, quanto menos o árbitro aparecer, se ele não aparecer de preferência, é melhor ainda. E tomara que assim seja logo mais o Maracanã. Jogo com transmissão do Premier e também do Sport TV. Você pode assistir o jogo ouvindo a Rádio Globo, ouvindo a Rádio CBN. Vai lá no canal também no YouTube, no canal da CBN, clica lá e eu estarei lá com os amigos do Futebol Globo CBN. Claro, tem o Dial também, 98.1, 92,5 da CBN, os sites, aplicativos, enfim. O que não falta é opção para você escutar também o Futebol Globo CBN. Estarei lá e depois, claro, trazendo a análise e toda a repercussão da partida direto lá do Maracanã. Valeu, galera, um abraço, espero vocês mais tarde. Que seja uma vitória do Fluminense logo mais. Valeu!